Continuando o tema anterior, que a gente começou a falar sobre a sabedoria, hoje eu quero falar sobre a numerologia e a sabedoria. Bom, para falar de numerologia, eu vou ter que falar um pouco de filosofia. E também para falar de filosofia, eu vou ter que falar um pouco de matemática. Nós, quando temos um conhecimento adquirido, aquilo fica gravado em nós, isso é a nossa memória. Quer dizer, tudo que acontece com a gente fica gravado na nossa memória. Essa memória aparece às vezes de forma simbólica, de forma de intuição, de forma de um sentimento que a gente não reconhece de onde vem, mas a nossa memória representa a quarta dimensão dentro de nós, o desconhecido. É por isso que a nossa mente, ela começa a fazer associações que para nós a gente não entende de onde está vendo. Exatamente porque a gente tem uma memória. Para quem estudou Cabala, a memória é chamado na Cabala de Da'at. É um conhecimento que só o ser humano tem. Só o ser humano tem essa memória existencial. Então é claro que todos os cabalistas acreditavam na reencarnação e também acreditavam na ressurreição dos mortos. Para a gente falar então da nossa diferença para os animais, hoje eu vou falar um pouco da Cabala, né? Eu não vou entrar na Cabala no sentido histórico porque tem milhões de pessoas falando sobre isso, um escrevendo que vem do judaísmo, outro que vem do Egito, outro que é da tradição tal, outro que é da tradição não sei o que lá. Não é isso que eu vou entrar. O que eu vou entrar é a sabedoria da Cabala, como ela entrou na filosofia e como a gente pode usar ela na nossa vida prática. Bom, tanto a filosofia, tanto a teologia quanto a ciência bebem da mesma fonte, que é a sabedoria divina e que está oculta nos números, como eu falei desde o início. Mas agora a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto de forma definitiva. No vídeo anterior, eu falei que o número 10 representava Deus. Então, Deus, na realidade, como o número 10, os números são simbólicos, ficaria o número 1 mais 0. Quando a gente soma 1 a um nada, ele continua sendo 1. Isso é o óbvio. Só que o que é esse nada? Esse nada, na realidade, representa o todo. Quer dizer, quanto mais vai expandindo a consciência de você, ao contrário do que as pessoas pensam, mais você entra no nada, no vazio, no absoluto, no vácuo, que está repleto de energia. Isso é a base do ensinamento budista. Quanto mais você vai para o vazio, mais você encontra ele cheio de absoluta energia. Então, o vácuo está preenchido de luz, mas é uma luz completamente inacessível para nós na forma que a gente se encontra hoje. Dentro da Cabala, esse conhecimento de luz ilimitada é chamado de Ein Sof, luz infinita. Quando a gente fala da luz infinita, então, imagina agora que ela começou a se condensar e resolveu criar esse universo para nós, né? Imagina alguém que tem trilhões e trilhões e trilhões de reais. Imagina o Bill Gates. Ele resolve apenas gastar um pouco desse dinheiro. Ele quer comprar uma casa, ele quer comprar uma ilha, não importa. Ele não gasta todo o seu dinheiro, ele usa uma pequena quantidade do seu dinheiro. Isso em hebraico é chamado de tzimtzum, quer dizer, a luz se contraiu, ela foi se diminuindo e continuou guardada em outros planos, né? Como é infinito, esse termo guardar, na realidade a gente alude ao infinito. Mas para criar algo visível, para criar algo que a gente entenda, ele foi criando até chegar à criação dos universos, tanto divinos, quanto astrais, quanto físicos. Isso era o Ein Sof, uma luz infinita.
essa luz infinita representa o poder ilimitado de Deus, o poder absoluto de Deus. Então, quando percebemos que essa luz é infinita e não conseguimos processar ela, né? A gente apenas é uma partícula de Deus, a gente apenas é pó, a gente apenas é uma centelha divina, né? Isso a gente chama na Cabala de Keter. Keter. Keter é a coroa divina, é a coroa do rei. Deus criou o universo com a sua luz infinita, poder, sabedoria, amor infinito, ilimitado e resplandecente, e, na realidade, ocultou essa luz. Quer dizer, essa luz seria esmagadora para cima de nós. Nenhuma criatura ia ter existência, então ele oculta essa luz e vai colocando a existência aos poucos. Esse processo de ele colocar essa luz aos poucos e na medida correta, a gente chama também de sabedoria. Então, imagina que a primeira esfera da Cabala a gente chama de Keter, luz infinita, uma luz branca resplandecente, cintilante. Ela vai baixando de nível, vai se ocultando um pouco mais, vai encontrando uma medida menor até encontrar a sabedoria divina. E o símbolo dessa sabedoria divina é o zodíaco. O céu estrelado, os 12 signos, lembram a gente olhar para o céu. Quando a gente olha para o céu, vê o infinito, isso começa a gente a falar, Nossa Senhora, esse Criador tem o poder absoluto dessa criação. Então, através da sabedoria, descobrimos um Criador de poder absoluto. E a sabedoria do zodíaco representa a evolução de todos os universos, né? Pela sabedoria do zodíaco, começamos a entender como todas as coisas foram criadas. Então, na sabedoria do zodíaco, são 12 signos, não vou falar disso agora, mas o poder divino dá o número 13. 13 em hebraico é o valor de 1. 1 em hebraico, a palavra Ehad em hebraico é formada por 3 letras. Aleph, Het e Dalet. E se a gente somar, dá o número 13. Então, é como a gente conhecesse todo o universo, os 12 signos, e chegasse à concepção de um Criador. Bom, quem consegue entender então que o poder e a sabedoria pertencem a Deus, entende, que vai ser a terceira esfera da Cabala, que todas as formas foram geradas de uma luz infinita, mas que se condensaram e foram criando os mundos, né? Então, esse entendimento da criação é a finalidade dessa luz infinita. Quanto mais a gente recebe luz, mais entendimento existe para nós. Esse é o cálice, esse é o santo graal, né? É onde essa luz é despejada com sabedoria, né? Em cima de nós é o símbolo do cálice, do santo graal. É claro que como você tem que estar preparando o seu cálice, o seu veículo de luz para receber essa quantidade imensa de luz, isso é oculto. Então o entendimento é considerado algo desconhecido. Ninguém pode dizer que conhece completamente a Deus. Apenas pode dizer que conhece a si mesmo. Então, a Santíssima Trindade, que aparece na Igreja Católica, no hinduísmo, no Egito, em todos os povos antigos com nomes diferentes, né? Aparece na Cabala como poder, sabedoria e amor. E é comparado ao número 1, 2 e 3. Quando a gente soma o número 1 mais 2 mais 3, dá o número 6. E o número 6, na realidade, representa tanto a criação do universo como o do ser humano. O número 6, no mundo, representa as 4 direções,
acima e abaixo, dá o número 6. Como supõe-se, para aqueles que já buscaram, para aqueles que já entenderam, tudo isso só pode ter um centro. E esse centro é Deus. Por isso, 7 dias da criação. Para quem quer entender melhor esse desenho, é só olhar um cubo. No cubo tem esse segredo. O segredo do número 7, né, se encontra no centro do cubo. Então, quando Deus criou o ser humano, ele criou o ser humano com a imagem e semelhança dele e do universo. O ser humano contém toda a sabedoria do universo e também está contínuo nele Deus. Isso é Cabala. Isso é um assunto velado. Claro, para muita gente que eu estou falando não é novidade nenhuma. Eu já sabia de tudo isso, eu sei que nós somos um mini universo, sei também que nós carregamos a centelha divina dentro de nós e etc. Não tem problema nenhum. Eu vou tentar aprofundar um pouco mais esse conhecimento para ser também prazeroso para as pessoas que já têm esse entendimento. Então, esse poder, né, que ele é manifestado dessa forma da luz infinita e absoluta e etc., é o que agora a gente vai ter que achar uma forma de passar para os outros. Então, o que vai acontecer com isso? Aí vai surgir os números, né? Os números vão surgir como cápsulas, né? Como quânticos, como quantidade de energia que pode receber divina, né? Essa vasilha, né? Vão servir de recipientes para essa luz infinita e que a gente não consegue entender praticamente nada. Então, o número 1, é claro que para existir o número 1, a gente pode dizer que antes do número 1 existia o 0. Só que nesse 0, eu vou chamar ele também de imanifestado. Então, antes de eu estar falando com vocês, eu pensei no que eu queria falar. Então, esse manifestado é o antes, né? Antes. E esse antes, na realidade, é quando gera a manifestação, gera o presente. Então, sempre que a gente está falando de passado, a gente também pode estar falando de sabedoria. Resumindo, a gente adquiriu a nossa sabedoria primeiro através dos antigos, primeiro através de uma tradição, primeiro através de uma filosofia. Quando você nasceu, as coisas já existiam, né? Quando o homem já nasceu, já existia 5 dias na criação. Se ele nasceu no 6º dia da criação, a partir que ele nasceu, já existia todas as coisas, outros reinos. Mineral, vegetal, animal, anjos, divindades, para quem acredita, e todo o universo já tinha sido manifestado. Agora vamos colocar isso na prática. Vamos explicar isso na prática, né? Imagina então que uma pessoa que tem sabedoria, que sabe o passado das coisas, né? Recupera essa memória do passado, descobre que as coisas têm ciclos. E que quando os ciclos se fecham, acontecem exatamente daquela forma por uma lei da natureza, que está predeterminada por uma lei da natureza. E percebe que esses ciclos são renovadores. Eles renovam a natureza. Então, por exemplo, o dia é apresentado de manhã, tarde e noite. Eu também posso colocar de madrugada, de manhã, tarde e noite. Depende de como eu vou fazer essa divisão. O sábio não vai dominar disso. Ele vai falar assim, realmente, existe a manhã,
onde nasce o sol, existe a noite, onde é o pôr do sol, existe a tarde, onde o sol começa a, de certa forma, se manifestar a meio-dia da forma mais alta que tem, onde o sol tem maior calor, mas a partir daí ele começa a perder força. Isso é um ciclo. Esse ciclo do sol, que os sábios antigos falavam, eles comparavam com o pai. Por quê? O pai tem a ver com o sol. Porque o sol é o centro do nosso sistema solar. O sol é uma estrela e ele dá energia, ele bomba energia para todo o sistema solar. E esse sistema solar que recebe energia do sol, se o sol não existisse, ele também não ele deixava de existir. Então, o sol é o poder do sistema solar. Só existe algo porque existe o sol. Na mesma situação, é o pai em relação aos conceitos bíblicos. O pai na Bíblia tem o conceito de misericórdia. Misericordioso, bondoso e etc. Por quê? Imagina se uma pessoa chegasse e tentasse explicar física quântica, ou tentasse explicar cabala, ou tentasse explicar alquimia, tudo de uma vez, despejasse tudo de uma vez na cabeça de uma pessoa. Ela não ia suportar. Então, o pai tem o símbolo de doar a sabedoria, de doar o entendimento, de doar aos poucos, para que o seu filho não se destrua, né? E para que as coisas sejam realmente, podem ser absorvidas, né? Então, as coisas, voltando para os números, foram divididas. Então, esquece a palavra número e usa a palavra dividir. Com a divisão, você tem um meio de atingir todas as vontades, todas as necessidades, todas as criaturas e, ao mesmo tempo, criar uma hierarquia e uma ordem nas coisas. Se não tivesse os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o número 0, né? A gente não saberia em que estágio da evolução nós nos encontramos no tempo. A gente não saberia medir uma mesa e falar, olha, essa mesa tem 4 centímetros. Eu não visualizaria, essa mesa tem 40 centímetros, eu não visualizaria isso, né? Quer dizer, na realidade, 40 centímetros uma mesa é muito ridículo, 4 metros. O que eu quero dizer é que a noção de medida que a gente tem é mostrada pela sabedoria de Deus. A noção de importância que a gente tem é mostrado pela sabedoria de Deus. Mas essa sabedoria de Deus em relação ao ser humano, a gente chama de palavra, verbo. Por quê? Porque quando um ser humano quer indicar alguma coisa que quer fazer com o outro, ele usa um verbo. Então, quando eu vou chegar para alguém e falar assim, eu estou perto de uma piscina, eu vou nadar. Então, esse verbo nadar indica a ação na piscina, que é o objeto, sendo eu o sujeito. Aí uma trindade, né? Sujeito, verbo e objeto. O que liga o sujeito ao objeto é o verbo. Mas só o ser humano tem essa capacidade de inteligência. Só ele pode ligar um sujeito a um verbo, a um objeto, mostrando uma ação. Ação envolve tudo isso. Na ação tem um sujeito, na ação tem um verbo e subsintende, mesmo que ele apareça ou não, um objeto, né? É trino e uno. Esse conhecimento que é dado para o ser humano faz ele ser chamado de filho de Deus. Por quê? Porque ele tem uma alma divina. Todo ser humano tem uma alma divina. E como eu falei, essa alma
divina na Cabala representa do número 0 até o número 9. Do 0 ao 9 a gente pode falar do mundo divino. E 0 a 9 também é normalmente o tempo de gravidez médio da mulher, né? Da mulher, né? São 9 meses o tempo de gravidez. Então, para um homem ser gerado, para uma humanidade ser gerada em Deus, né? Ela precisa conhecer o que representa o 0 até o 9, que ao todo são 10 números. E a Cabala judaica vai trabalhar com esses 10 números. Como esse assunto é muito profundo, eu vou começar a falar dele depois, né? Eu vou começar a falar dele depois, o que representa essas 10 esferas e o que representa esses números. Muito obrigado.